A Divina Comédia de Dante, nós estamos na exploração do canto 5. Este é o sétimo vídeo que começará no verso de número 52. Bom, no vídeo anterior e nos tercetos anteriores, nós ficamos sabendo que existe ali um turbilhão de almas que ficam esvoaçam no céu completamente escuro, como bandos de estorninhos, né? E no meio dessa chusma, dessa multidão, Dante acaba identificando algumas pessoas, né? E aí ele olha para o Virgílio, que é o mestre dele, que o está guiando, e pergunta quem são essas almas. Então o que Virgílio vai fazer agora é selecionar algumas dessas almas, sempre de personalidades famosas, né? E dizer, contar um pouco o porquê que eles estão, essas almas estão ali, né? Então vamos começar com o verso 52. A primeira, iniciou o meu mestre, delas que me perguntas quem foram em vida, foi imperatriz de muitas cidadelas. Por sua luxúria foi tão possuída que Líbito fez lícito em sua lei para escapar da censura merecida. Semíramis, ela é, que lembrarei, que a Nino sucedeu sendo sua esposa na terra onde o sultão agora é rei. Bom, vamos por partes, né? Semíramis é essa personagem semi-mitológica, aparentemente ela pode ter existido, mas é claro, a história dela, nós temos pouquíssimas informações, né? E às vezes informações contraditórias. O importante é você saber que ela foi uma rainha assíria, né, da Assíria, assírica. Então vamos lá. Primeiro a história do começo da vida dela, depois a gente fala sobre a perversão, né? Semíramis tinha um marido, a história dela é interessante. Ela tinha um marido chamado Ones, e esse marido era um grande general no reino da Assíria, e ele era general do rei Nino, né, cujo nome já apareceu, Nino ou Ninos, né, cujo nome já apareceu aqui na nossa leitura, né, aqui, ó, que a Nino sucedeu. Então Ones era general do rei Nino ou Ninos, e a mulher dele era Semíramis. Um dia esse general foi para a guerra e começou a demorar na guerra, né? Começou a demorar. E Semíramis decidiu que queria ver o seu marido. Mas é claro, o marido dela estava no meio da guerra, lutando com todo mundo. Então o que ela fez? Ela organizou uma milícia, né? Então, um bando de soldados ali não oficiais, né? Por quê? Para que desse proteção, para que ela pudesse lutar até chegar até o marido dela e pudesse ver o marido dela. E ela mesma lideraria essa milícia, né? Então ela foi, só que acontece que a milícia dela foi tão bem sucedida que não só ela conseguiu o propósito de chegar até o marido, como a milícia dela, guiada por ela, tendo ela como general, ganhou a guerra, simplesmente derrotou o exército que estava prendendo o marido dela lá, não sei, por meses, né? Aí o que acontece? Semíramis, que já era muito bela, já era muito famosa por sua beleza, né? Ela ficou famosa também em todo o reino pela sua presença de espírito, pela sua bravura, pela sua iniciativa, etc, etc, né? A propósito, em algumas versões da história de Semíramis, ela é uma filha de uma deusa. Eu acho que eu até tenho um nome de o deus Derceto, ou Derceto. Bom, mas isso é só uma informação extra, né? Que aparentemente este deus abandonou, renegou a Semíramis, e ela foi criada por pombos e depois adotada por uma família de humanos. Então, voltando para a história principal, né? Então está lá a Semíramis, simplesmente a mulher mais famosa por vários motivos, né? E aí o que acontece? O rei Ninos, olhando aquilo,
pensa, eu quero essa mulher para mim, né? Então, como um bom rei tirano, ele vai lá e chama o seu general, o Onis, né? E fala assim, seguinte, Onis, eu quero a tua mulher, você dá lá para mim? É claro que o Onis não quer dar a mulher dele. E aí o rei Nino fala o seguinte, olha, se você não der, entre outras coisas que eu farei, eu vou furar os seus olhos, né? E aí imagine a situação, aqui é uma parênteses, né? Imagine a situação moral do Onis, ele ama essa mulher, mas ele vai ser torturado grandemente. E dá pra perceber que ele não é lá essas grandes coisas, né? Primeiro, como general, ele já não é muito bom, né? E aí o que acontece? Nessa pressão, né? Entre eu não quero ter os olhos furados, mas eu não quero entregar minha mulher para outra pessoa, o Onis se mata. Né? E aí a Semiramis se torna rainha e esposa do rei Ninos. Né? Rei Ninos, depois de um tempo, morre e ela se torna rainha absoluta, né? Da Síria. A propósito, ela é conhecida como aquela que fundou várias cidades. Então, por exemplo, a Babilônia. Né? Ela é conhecida, pelo menos na lenda, né, como a que fundou a Babilônia. E lembre das as 7 maravilhas do mundo, as originais. Né? Uma das 7 maravilhas era os jardins suspensos da Babilônia. Semiramis, segundo a lenda, mandou construir os jardins suspensos da Babilônia. Né? Falando em Babilônia e em fundação, segundo Santo Agostinho, foi Semiramis que fundou Babel, né? A cidade de Babel, que fez aquela torre que queria chegar até os céus. Né? Então ela dá para perceber a dimensão da importância dela. Bom, voltemos para o seu reino na Assíria. Então está lá ela como soberana absoluta e ela tem um filho. Né? Esse filho, que em alguns casos é chamado de Nínias, se eu não me engano, em outros casos é chamado de Ninos, como o pai dele, ele é muito belo e ela se apaixona pelo próprio filho e ela quer ter relações incestuosas com o seu próprio filho. Mas acontece que em praticamente todo lugar da humanidade o incesto não é visto com bons olhos, né? Afinal de contas, nós não somos cachorros que ficam lá transando com a própria mãe. Só que a Semiramis queria muito, 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 né? Então, quando você quer muito, então tá ok. O que ela tá ok, principalmente porque ela é soberana absoluta. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma lei legalizando o incesto e transformando essa prática numa prática normal. Né? Por causa disso, a gente tem essa no terceto sendo mencionado que ela transforma o seu desejo em lei. Né? Bom, agora que nós temos a história da Semiramis mais ou menos explorada, vamos voltar para esses 3 tercetos. Vamos ver se tem alguma coisa com o vocabulário. Né? A primeira iniciou meu mestre, delas que me perguntas quem for em vida, foi imperatriz de muitas cidadelas. Lembre-se que ela fundou várias cidades, não somente ela foi rainha, né, da Assíria. A propósito, a Síria seria hoje a área que está lá, sei lá, Iraque, Síria, Turquia, Irã. Né? Foi imperatriz de muitas cidadelas. Por sua luxúria, foi tão possuída que líbito, não libido, né? Poderia ser, mas é líbito. Líbito é vontade própria, capricho. Né? Que líbito fez lícito em sua lei, ou seja, um mero capricho e também a sua luxúria, em sua lei ela fez lícito, para escapar da censura merecida. Semiramis ela é, que lembrarei, que a Nino sucedeu sendo sua esposa, na terra onde o sultão agora é rei. Faz sentido, o sultão é rei na região do Iraque, a Síria, né? E Turquia e Irã. Bom, agora eu vou ler mais uma vez esses 3 tercetos sem interrupção. A primeira iniciou o meu mestre. Delas que me perguntas quem foram em vida, foi imperatriz de muitas cidadelas. Por sua luxúria foi tão possuída
que Líbito fez lícito em sua lei, para escapar da censura merecida. Semíramis ela é, que lembrarei, que a Nino sucedeu, sendo sua esposa, na terra onde o sultão agora é rei. Aquela outra é a que se matou amorosa, rompendo o voto às cinzas de Siqueu. Cleópatra vem após luxuriosa. Bom, quem é essa outra que rompeu os laços de Siqueu, né? Siqueu era o marido originalmente de Dido, né? Quem que foi Dido? Né? Então, a Dido estava lá tranquila no seu império com o marido Siqueu, e em um determinado momento ela mandou matar o marido dela porque ela cobiçava suas riquezas, né? Mas a partir do momento que ela mandou matar o marido dela, ela não conseguiu suceder o seu marido no seu reino, como aconteceu com a Semíramis. Então ela pegou todas as riquezas e fugiu, né? Ela foge, chega numa cidade, e nessa cidade, quer dizer, chega num lugar, né? E nessa cidade ela quer comprar, né, um pouco de... Na verdade, num reino. Ela quer comprar um pouco de terra ali, né? E aí o rei da cidade, do reino ali fala o seguinte: olha, eu vendo, mas vamos fazer o seguinte. Para você não comprar muita terra minha, eu vou vender só o que o couro de um boi conseguir medir. Então você vai pegar o couro de um boi e o que você conseguir medir com isso eu vendo para você, né? Eu tenho anotações mais específicas no meu outro livrinho que eu já mostrei para vocês. Mas aí o que ela faz? Ela manda tirar o couro de um boi e fazer tiras muito, muito, muito fininhas, né? E aí, inclusive tem um problema, eu acho que eles chamam de problema de Semíramis, né? Que é o seguinte, deixa eu ler para você. Desculpe, Semíramis, Dido, né? Problema de Dido. O problema é um problema da geometria, né? Que é o seguinte, dado a curva de comprimento finito, ok? Então, se você tem uma curva de comprimento finito, é claro, né? Qual é a forma que esta curva deve ter para que sua área seja máxima? Ou seja, você vai delimitar uma terra, né? E você tem lá um comprimento qualquer, você tem digamos, uma linha qualquer, que no nosso caso é o couro, percebeu? É o couro, né? Então você tem, então vamos supor, eu tenho isso daqui de couro, né? Qual que é a maior composição ou configuração desse couro? Então, tipo, colocar ele para cá, fazer ele em ponta, fazer ele como se fosse um quadrado, fazer ele como se fosse um triângulo. Qual é a configuração desse couro, de modo, ou dessa linha, né? De modo que você consiga a maior área. Eu sei que você já entendeu isso, mas eu sinto que eu preciso ser um pouquinho mais didático. Então deixa eu fazer o seguinte. Essas coisas aparecem, tipo assim, na hora que eu estou falando, eu não planejo nada disso, por isso que eu fico aí saindo da câmera, pegando o livro. Então vamos imaginar que este daqui é o meu couro, ou a minha linha no problema matemático. Como que eu posso configurar essa linha? Será que eu configuro assim? Ou será que eu tento abrir o máximo de assim? Ou será que eu tento fazer uma curvinha aqui? Como que eu posso configurar de forma que a área dentro seja o maior possível? E a resposta é um círculo, né? Se você faz um círculo, você aproveita ao máximo. No caso da Dido, nem sei se eu não falei Semíramis de volta. No caso da Dido, ela aproveita o máximo o couro, né? Então, a Dido, com as riquezas do seu marido, ela funda uma cidade chamada... que significa couro, na verdade. Mas deixa eu ver. Norte da África. E daí lá ela conversa com o rei Jarbas. Jarbas é o nome do rei que vendeu a terra para ela. E ela funda a cidade de Birza, que significa couro, basicamente, né? E aí, em volta de Birza, começa a se construir o reino de
Catargo, né? Catargo é uma civilização importante, até acabar entrando em conflito com o Império Romano e acabar, né? Bom, então está lá agora Dido, feliz da vida, rainha de Catargo, quando Enéas, pô, se fosse pra gente falar sobre o Enéas, aí a gente demoraria um curso inteiro. Mas é importante você saber o seguinte: Enéas é o personagem principal deste livro aqui, chamado Eneida. Enéas e Eneida. Sacou, né? Bom, e ele conta a história de um dos habitantes de Troia, que fugiu de Troia quando Troia foi destruída neste livrinho aqui, chamado... Aqui não aparece efetivamente a Troia sendo destruída, mas é o livro mais importante em que a Guerra de Troia aparece. Ilíada, né? Então aqui na Ilíada, os gregos... Aí tem aquela história do cavalo, o cavalo também não aparece aqui, né? Mas do cavalo de Troia e esse tipo de coisa, né? Então os gregos destruíram Troia, e esse livro, a Ilíada, junto com a Odisseia, são livros gregos, né? Aí, centenas e centenas e centenas de anos depois, este livro foi escrito por um romano, né? Dizendo que Enéas fugiu da Troia destruída e acabou passando várias aventuras até fundar Roma, né? E todo o Império Romano. E aí a história é interessante, né? Porque depois, historicamente falando, Roma vai conquistar a Grécia. Então é como se fosse assim: bom, vocês destruíram Troia, mas depois de séculos, um habitante de Troia, que fundou Roma, volta e destrói vocês. Mas o mais interessante é o seguinte: quem que é o autor deste livrinho aqui? É o Virgílio. Eu não sei inverter a câmera, parece tudo ao contrário, né? Aí. Mas é o Virgílio. E quem é o Virgílio? Virgílio é quem está guiando Dante nessa exploração do inferno e do purgatório. É Virgílio que está guiando Dante, né? Bom, só encerrando a história de Dido. Então está Dido lá tranquila com o seu reino, né? Quando Enéas, depois de muitas aventuras, os dois param em Catargo. Os dois se apaixonam e tudo está a mil maravilhas, né? Enéas está feliz, Dido está feliz, todo mundo está tranquilo. Só que aí, Zeus, que para os romanos é Júpiter, então, como a gente está falando da parte romana da mitologia, vamos chamar ele de Júpiter. E aí, Júpiter manda o seu mensageiro Mercúrio, que é Hermes, Mercúrio, para falar assim pro Enéas: ei, você esqueceu do porquê eu te tirei lá de Troia? Eu te tirei de Troia não pra você ficar indo bem bom aí no reino dos outros, né? Eu te tirei de Troia para que você funde um novo reino. A fundação de um novo reino é o teu objetivo. Aí Enéas fala: é verdade, eu vou embora então. Tchau, Dido. Foi muito bom o nosso amor intenso. A gente se vê por aí, né? E aí o que acontece? Conforme Enéas está fugindo, a Dido, para tentar convencê-lo a ficar, ela se esfaqueia, no desespero também, e se joga numa pira. Não é pira de pira. Pira é uma é uma fogueira onde a gente queima os mortos, né? E aí ela se joga, então ela se mata esfaqueada e se mata queimada, né? Nessa pira, por causa do amor que ela tinha a Enéas. Por causa disso que ela está neste segundo círculo infernal, o lugar dos luxuriosos. Ela amou tanto, tanto, que se matou por causa da sua luxúria, né? Amor aqui não entenda amor como o bom amor, né? Amor carnal. Bom, só mais uma coisa. Cleópatra, lembre-se que ela é descrita como luxuriosa porque a Cleópatra, durante a guerra civil de Roma, ela seduziu e ficou do lado do Marco Antônio, que era um dos lados que estavam lutando nessa guerra contra o Otávio Augusto, né, que depois vai se tornar o grande imperador do Império Romano. E aí o Otávio Augusto
derrota, né, o Marco Antônio, e aí o Marco Antônio se mata. A Cleópatra pensa, não, ela acaba descobrindo dos planos do Augusto, né, Otaviano Augusto, de exibi-la como um troféu. Então ela tenta seduzir também o Augusto, mas não consegue. E aí ela se mata, aquela famosa história dela se matar com uma picada de serpente, né? Bom, então vamos lá. Só para a gente terminar, o vídeo já está longo, mas a releitura é importante. A primeira iniciou o meu mestre, delas que me perguntas quem foram em vida, foi imperatriz de muitas cidadelas. Por sua luxúria foi tão possuída que Líbito fez lícito em sua lei, para escapar da censura merecida. Semíramis ela é, que lembrarei, que a Nino sucedeu sendo sua esposa, na terra onde o sultão agora é rei. Aquela outra é a que se matou, amorosa, rompendo o voto às cinzas de Siqueu. Cleópatra, após, vem luxuriosa.